Por que a natureza e a criação são tão fascinantes? Gênesis 2,15 diz que Deus colocou o primeiro homem, o primeiro casal, para estar no jardim do Éden, para cuidar dele e também cultivar. Onde está essa fascinação? É apenas a beleza da criação? É uma saudade imensa de uma harmonia que já não existe mais? Ou é um sonho de um futuro, quando essa ecologia, junto com teologia, irão se encontrar? Preste bem atenção e sintonize o seu coração e a sua atenção nesse texto que fala da beleza da criação e como a palavra divina traz bela explicação. Deus e a ecologia, a criação, a natureza na perspectiva divina. Quando a gente pensa em fé ou religião, né, nós acabamos de ver aí uma imagem exuberante e é tão interessante ver que o relato da criação, como vimos, né, coloca o ser humano na sua relação no jardim, tanto com o mundo vegetal como o mundo animal, mas grande parte das pessoas, quando a gente vai pensar em termos de sagrado, parece que isso não tem muita relação com a criação que está à nossa volta. Tudo indica que a gente acabou tendo uma espécie de influência platônica que leva a gente talvez a desprezar o mundo físico, a desconsiderar, né, a realidade daquilo que envolve as obras das mãos divinas e parece que só tem valor aquilo que é etéreo, aquilo que tem a ver com a realidade do que a gente chamaria de alma ou coisa desse tipo. É interessante que uma análise cuidadosa da maneira bíblica de pensar, como a gente encontra nessa visão hebraica da realidade, é muito diferente disso. Inclusive, olha só, eu estava aqui refletindo num texto simples, muito pequeno, que aparece no livro de Êxodo, né, no capítulo 23, que vai dizer assim, né, você deve semear a sua terra por 6 anos e então recolher os seus frutos. Mas no 7º ano, você a deixará descansar e não a cultivará, para que os pobres do teu povo encontrem o que comer e do que sobrar comam os animais do campo. Assim você deverá fazer com a sua vinha e com a sua oliveira. Então, não sei se você prestou atenção num texto tão pequeno aqui de 2 versículos. A primeira coisa que chama a atenção é a ideia de que a terra precisa descansar na questão da rotatividade aí do plantio, né? Que não se poderia usar a terra de uma maneira, vamos dizer, até extinguir, né, o seu potencial nutritivo. Havia uma preocupação com a restauração dessa fertilidade do solo. E é interessante, né, que aquilo que acontecesse no 7º ano, que seria, vamos dizer assim, o Shabat agrícola, o Shabat da terra, e o que aconteceria nesse ano era para deixar para os pobres e, atenção, olha que coisa curiosa, e para os animais do campo. Não sei se você pode imaginar, vamos lembrar dos povos antigos, na dificuldade para sobreviver, numa situação complexa, você tem uma lei que está preocupada com a manutenção da fertilidade da terra e com as pessoas necessitadas e pobres e que precisam ter pelo menos o que comer. E além disso, ainda pensar nos animais do campo e estender isso também para o plantio de uvas e de azeitonas aqui das oliveiras é algo extraordinário. Então, quando a gente olha isso, nós vemos uma preocupação com o meio ambiente e a sustentabilidade econômica, uma preocupação de solidariedade, né, de perfil sociológico com os necessitados e até mesmo com a questão do equilíbrio que envolve a própria fauna
uma preocupação com os animais do campo. Aí, esse texto que está na lei de Moisés, no livro de Êxodo, que muita gente pensa, fala, isso aí é coisa lá do Velho Testamento, não sei nem se tem qualquer tipo de valor, traz para a gente uma direção que nos lembra a realidade que envolve a criação. É tão interessante o começo do livro de Gênesis, quando vai falar da criação. O texto diz algo como assim dizendo, produza a terra, né, a erva verde, e depois vai dizer também, povoem as águas, né? Elas devem se povoar de seres, de animais que fervilham. Então, parece que Deus está falando diretamente com a terra e com as águas, no sentido de lhes conferir uma situação de dignidade peculiar. E quando o ser humano aparece nessa narrativa como coroa da criação, e a gente ouve uma frase que muitas vezes não é muito bem entendida, porque Deus diz que ele deve dominar sobre a criação, e a gente pensa em domínio de uma maneira destruidora, pensa em domínio de uma maneira, vamos dizer, prejudicial, e esse domínio envolve essa administração da criação, essa responsabilidade de cuidar de toda essa extraordinária criatividade de Deus. Você já reparou a beleza dos pássaros, a variedade deles, as suas cores, como o reflexo da luz atinge as plantas, a diversidade das árvores. Às vezes eu caminhando no meio de um lugar desse, assim, parece que eu estou meio que até saindo de uma coisa parecida com o Éden. A criação fala, a narrativa que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Se você já viu a superfície da água, assim, com a sua característica, a beleza, a poesia, a grandiosidade, a diversidade dos animais, os animais grandes, animais pequenos, animais que chamam atenção, que são, para nosso gosto, exóticos, ou animais muito peculiares. É muito impressionante ver, né, toda a diversidade, a grandiosidade, a peculiaridade da criação. E tudo isso faz parte dessa direção divina. Por isso, não é sem razão que você vai ver, né, não só os animais, como até mesmo a realidade vegetal presente na criação. Você vai ver na redenção divina, Deus fazendo tudo na hora do juízo que vai cair sobre a terra para preservar os animais. Na arca, você vai ver que o povo de Deus que aprende a caminhar com ele vai ser um povo pastor de rebanho que está ali cuidando das suas cabras e ovelhas e vivendo no cotidiano com elas. A gente vai ver essa presença de animais na descrição extraordinária dos profetas em vários momentos. Os animais estão presentes na vida do ministério, no nascimento, na chegada de Jesus em Jerusalém, e toda essa realidade nos promete até mesmo uma redenção final, como se vê em Isaías 11, também trazendo uma figura dessa natureza restaurada. Então, o que significa isso? Significa que uma espiritualidade fundamentada na Escritura é uma espiritualidade que pensa no espírito e no corpo, que leva em consideração o mundo vindouro e, claro, o mundo de Deus que está aqui diante de nós. Isso implica na responsabilidade do cuidado dessa realidade da criação de maneira tão significativa, de forma que a gente é responsável perante Deus para tomar cuidado com tudo isso. Até porque o uso indevido dos recursos, o uso inadequado e marcado por uma postura irresponsável que pode provocar sofrimento, provocar fome, provocar secas, provocar uma série de desequilíbrios, a gente precisa prestar atenção nesses elementos como uma responsabilidade diante de Deus. E também, quando a gente não se preocupa com a realidade e, às vezes, movido por ganância, quer usar todos os recursos para atender a nossa própria necessidade, sem essa responsabilidade teológica e ecológica, certamente teremos desdobramentos complicados. Então, nesse sentido, uma espiritualidade bíblica ela é
equilibrada, ela é responsável, ela entende essa realidade, né? É curioso como muitas vezes o ser humano se mostra numa atitude, podemos assim dizer, totalmente desequilibrada. Enquanto alguns grupos humanos na história eram capazes de adorar plantas e animais, a ponto até mesmo de adorar moscas e animais assim que poderiam ser prejudiciais para a convivência humana, há outros seres humanos que são capazes de exterminar e destruir a criação divina sem qualquer senso de responsabilidade devida. A coisa é tão interessante que quando a gente pensa no que está envolvido nisso, eu gostaria de lembrar o texto de Romanos capítulo 8, que é interessante demais, porque muitas vezes na nossa espiritualidade a gente pensa o seguinte: olha, eu conheço a Deus, recebo a vida eterna, um dia eu vou estar na presença de Deus e quem sabe essa grandiosa criação, esse universo de mais de 15 bilhões de anos-luz, com uma quantidade infinda de planetas e de corpos celestes e com só a realidade da Terra com seus milhões de organismos vegetais e animais, com tudo isso, sabe, isso vai virar farinha e vai desaparecer a impressão que dá que Deus faz uma criação que parece que não tem sentido nenhum. É muito improvável que devamos pensar dessa maneira, porque em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo vai dizer: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós, e menciona a grande expectativa da criação que aguarda a revelação dos filhos de Deus, já que a criação foi sujeita à futilidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação, um só tempo, está gemendo e suportando angústias até agora. Ou seja, a ideia é que a realidade da criação, em função de todos os desdobramentos problemáticos, está numa situação de gemer e de sofrimento até que chegue à sua libertação. Então, olha que coisa curiosa, aqui é o capítulo onde a ecologia encontra também a escatologia. E para encerrar a nossa importante reflexão, que começa lembrando das coisas extraordinárias do Éden, que é retomada inclusive no final da Bíblia em Apocalipse, quando nós vemos as mesmas figuras do Éden, na árvore da vida, está ali de volta no desfecho da Bíblia, uma palavra muito séria, muito significativa, no soar da sétima trombeta, em Apocalipse capítulo 11, falando do juízo de Deus. O texto vai dizer da sua vitória, quando o verso 15 diz que o reino deste mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. E prosseguindo, quando existe a celebração da vitória do reino de Deus, o texto vai dizer: graça te damos, verso 17 em diante, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar a recompensa aos teus servos, os profetas, aos santos, aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. A ideia de destruir toda a grande obra de Deus é algo absolutamente problemático. Então, como pessoas responsáveis, de boa espiritualidade, marcada por uma boa encaminhada na nossa fé, nós devemos sim conversar com a criação, a natureza, e fazer com que a teologia venha encontrar caminho com a ecologia também. Então, não se esqueça, quer aprender mais sobre Deus e a criação e a sua revelação? Siga adiante ouvindo os conselhos do amigo Saião. Eles estão tipo...